Como é que nós chegamos ao ponto de que isso passou a ser uma pesquisa aplicada no campo? Como é que foi a sair do laboratório e começar a fazer esses primeiros testes na lavoura? Surgiu também de desafio. Por quê? Porque eu comecei minha carreira na Embrapa, fui contratada pela minha mentora científica, uma mulher brilhante, maravilhosa, doutora Joana Doberainer, que foi uma mulher, inclusive foi candidata a prêmio Nobel também, e era lá na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro. Mas ela gostava muito de ciência básica também e era apaixonada por fixação em gramíneas. E eu aprendi muito lá e depois eu fui também, eu fui para lá para fazer meu doutorado, depois passei 3 anos fora fazendo pós-doutorado. Daí surgiu um problema assim, pessoal meu, porque eu fui para Londrina, onde é o centro de soja, lá no Paraná, fui por motivo familiar, porque eu tinha 2 filhas e estava com problema de escola e de saúde da minha filha mais nova, que eu tenho uma filha com necessidades especiais. E daí eu tive que mudar para Londrina, onde era o centro de soja. Antes eu trabalhava com feijão. E chegando lá, então, aquela coisa, o desafio, eu recebi um laboratório vazio, não tinha nada, desesperador, mas, por outro lado, foi a chance de começar meu grupo, começar meu laboratório e colocar as minhas ideias totalmente minhas, sem ter que pedir a bênção para ninguém. E qual era a minha ideia? Eu via assim que no Brasil e no mundo era muito assim, os biológicos têm seu papel, mas ali só na agricultura familiar, na agricultura orgânica, uma coisa pequena. E eu falava, não, olha, no Brasil, assim, no que eu vejo, eu quero assim, os biológicos para ter máximo de produtividade, para atender o super grande agricultor, porque se eu atender o grande, eu vou atender o médio, eu vou atender o pequeno, eu vou atender todo mundo, eu vou dar uma outra cara para esses biológicos. Ou seja, não se pensava em escala, era só uma coisa caseira. Era tipo uma coisa muito pequena, muito acadêmica. Eu falei, não, eu quero uma outra visão, eu quero uma coisa assim, muito larga escala. E eu acho que esse que foi o diferencial. Daí comecei a trabalhar muito. Ali no Paraná estava praticamente zero o uso de biológicos. Comecei a trabalhar para ter essa visão do macro, sabe? Para provar que ele podia ter sempre top de produção usando biológico. Então foi uma visão totalmente diferente e começou a expandir isso. E daí o que aconteceu? Comprovando na soja, sempre com muito esforço, hoje tem ninguém tem a robustez de resultados que nós temos, sabe? São aí mais de 500 ensaios com soja, e daí é muito interessante o retorno que os agricultores dão, porque, por exemplo, daí muitos ensaios com soja, comprovando em todas as situações, em todas as regiões do Brasil, que funcionava, que tinha topo de rendimento, colocava nitrogênio, que dava abaixo de colocar nitrogênio fertilizante. Daí veio o agricultor feliz e falou assim, não, deu tão certo, mas eu não cultivo só soja, eu cultivo milho, trigo, o que você tem? Eu falo, não tenho nada, mas deixa que eu vou achar. Então achamos outras bactérias, porque o que é interessante assim dos biológicos? O biológico é uma coisa que desenvolveu na natureza. Então, na natureza, cada micro-organismo foi procurando a planta que se adaptava melhor a ele, entendeu? Por isso que ele é tão perfeito em relação ao químico. O químico, você coloca lá, a eficiência de uso é baixa, tudo porque ele não é da natureza. Então, a gente vai na natureza e acha qual é naquela planta, aquele micro-organismo que vai dar mais certo, e daí a gente faz um melhoramento daquilo para ser o melhor, né? Para ser o top. Daí procuramos no milho, no trigo, encontramos o top, daí deu certo. E o agricultor daí veio, começou a usar, hoje está muito usado no milho e no trigo. Daí ele até falou assim, não, olha, mas nossa, deu tão certo que depois eu plantei soja, colhi mais soja, daí eu vi que esse do milho e do trigo também ajudava em soja. Daí a gente viu colocando os dois, dobrava os benefícios da soja. E assim foi indo, tanto que eu brinco assim,
que hoje está muito na moda falar que a gente deve ter ciência cidadã, ciência participativa. Eu falo, nossa, eu faço isso há 30 anos com os agricultores, nem sabia que estava na moda, né? Mas traz uma satisfação enorme para a gente, sabe? Esse retorno que o agricultor dá, e depois eu dou retorno para ele também, isso é muito, muito bom. Agora, como é o transporte de bactérias? Porque a bactéria, como você bem disse, a gente encontra no solo, no meio ambiente, mas como é que transporta essas bactérias para o plantador de soja, ou de milho, ou de trigo? Então, elas estão lá no meio ambiente, mas elas estão no solo, né? A gente retira do solo, faz o melhoramento e tudo. Mas o que acontece? Tem, olha, uma colherinha de chá de solo que você pega, ela tem mais de 1 bilhão de bactérias e centenas de milhares de metros de hifas de fungo. Daí você fala, nossa, mas por que eu preciso pôr bactéria? Porque se tem tanta bactéria ali. Só que o que acontece? Graças a Deus, elas estão todas, vamos dizer assim, dormindo lá. Porque se elas estivessem vivas, a gente não ia ter nada, elas iam ter comido tudo. Então, é um ciclo assim que as bactérias ficam dormindo e quando você dá um estímulo para elas acordam, dependendo do estímulo que você dá. Então, se você colhe e coloca restos culturais, aquelas que vão decompor restos culturais assim mais fáceis de decompor, elas acordam, decompõem. Se você vê até com os alunos, a gente faz esses estudos, sabe, para mostrar, elas sobem, daí elas caem. Daí aquelas que decompõem as coisas mais difíceis, que nem lignina, daí elas sobem e caem. E a mesma coisa, essas bactérias que a gente isolou, que fazem a fixação do nitrogênio, elas estão no solo, mas elas estão lá dormindo. Quando você coloca uma semente de soja, por exemplo, a semente começa a germinar, daí ela vai enviar os sinais moleculares, vai falar assim, olha, eu estou aqui, a bactéria vai acordar, vai falar, nossa, ela está lá, vai ter que caminhar, mas ela precisa ter água para caminhar até a semente, daí começa a germinar, daí elas trocam mais sinais moleculares, daí vai começar o processo. E ela vai contribuir, todas essas que estão no solo, elas vão contribuir. Mas as culturas estão cada vez mais curtas e você tem que maximizar a contribuição biológica. Então, o que a gente faz? Essas que a gente selecionou, então, essas que a gente chama bactérias elite, então a gente faz uma formulação especial, são formulações assim onde a gente tem 1 trilhão de bactérias, às vezes, por mililitro do produto e mistura na semente na hora do plantio. E daí, como ela está assim fisiologicamente pronta para começar, ela não está dormindo, ela está acordadinha, ela já vai começar a agir. E essa é a diferença de usar os biológicos. Já começa a agir na hora que você já usa na semente, na hora que você põe no solo, e ela vai dar um diferencial na produção. Depois, aquelas que estão no solo vão contribuir, mas essa contribuição que ela dá, te dá um grande aumento no rendimento das culturas. Então, nós temos uma agricultura hoje tropical avançada, a biologia contribuindo muito para reduzir essa parte dos nitrogênios químicos, principalmente, que é uma coisa que nós temos de importar. Por exemplo, o Brasil se torna até mais independente na sua grande produção. E do tempo que você entrou na faculdade até hoje, o Brasil deixou de importar comida e passa hoje a se exportar comida e alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Agora, apesar desse retrato muito positivo, o Brasil ainda tem muito desperdício de alimento, o Brasil tem perda de alimento nesse transporte do campo, da lavoura para a cidade, para o supermercado. O que nós podemos fazer, já que a sua preocupação sempre foi com alimento, para combater esse desperdício e essa perda de alimentos que nós chamamos da porteira da fazenda até o supermercado? E não é só isso, você sabe, eu gosto muito de aprender e eu me surpreendi há uns 3 anos com o seguinte, eu sou membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e naturalmente lá quando começou o mandato, assim, agrônoma, você vai para o grupo de trabalho de segurança alimentar, né, porque todo mundo associa, e eu também associava, né,
alimento, então eu produzia alimentos e pronto. Daí eu falei, não, tá tudo bem. Daí eu fui estudar, né, segurança alimentar, fui falar produção. E foram meses ali de muito aprendizado, sabe? Porque daí eu pude ver que, na verdade, a produção de alimentos é só 30%, 40% ali desse problema que a gente tem de segurança alimentar e nutricional. Como você falou, a gente produz hoje para alimentar 1 bilhão de pessoas, e na época que estava fazendo esse estudo, a gente estava no final da pandemia, saiu o dado muito triste de que tinha 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave no Brasil. Hoje já diminuiu, mas eu acredito que esteja por volta, ainda tenha mais de 10 milhões. Então, como que pode a gente produzir para 1 bilhão e ter 10 milhões de pessoas? O que é insegurança alimentar grave? É aquela pessoa que acorda de manhã e não sabe se vai ter uma refeição, entendeu? Então, como resolver esse problema? Então, não é só a produção de alimentos, é todo... E a ciência pode ajudar muito. Eu até trouxe para você o livro, depois eu quero que você mostre ali, ele é disponível de graça no site da Academia Brasileira de Ciências, e foi muito interessante, que mostra como a ciência hoje brasileira está preparada para enfrentar e está capacitada para enfrentar esse problema, que vai desde o levantamento de dados, que você tem que saber onde é que estão essas pessoas, né, para você daí fazer as políticas públicas para aplicar essas pessoas e tirar essas pessoas da fome. Você tem que ter a economia, porque você fala assim, qual é a cesta básica que eu tenho que ter, quanto que vale, né? Não é assim que você acorda e fala, vou dar R$300. Não, você tem que fazer estudo econômico para saber qual é o valor mínimo que uma família precisa ter para se alimentar. Você tem que saber... Justamente essa parte é uma parte impressionante, como que a gente vai diminuir perdas e desperdícios. Por exemplo, se perde muito nas colheitas, nos transportes, e se desperdiça muito nos ceasas, nos supermercados, nas próprias casas. Frutas, por exemplo, a gente tem perdas e desperdícios chega a 70%. Nossa! E a gente, em ciência, por exemplo, a gente tem várias alternativas hoje que está mostrando como processar alimentos, aproveitar, fazer sucos, tudo isso diminuindo, que não percam valor nutricional, até a parte de educação, porque a gente quer construir uma nova geração mais saudável. Então, a gente tem que dar educação de autocuidado, de aprendizado sobre o que comer. A gente já vê mudanças hoje, né, nessa nova geração que já prefere, já diminui os ultraprocessados, refrigerantes, tudo, chegando até essa parte tão importante da comunicação, né? Porque, afinal, a gente pode ter um conjunto muito sólido de informações, todas corretas, mas como você vai fazer o público acreditar nas informações corretas e não numa informação errada que vai, né? Então, eu até falo assim, se eu fosse se eu tivesse acesso a financiamento de pesquisa, uma das áreas que eu mais investiria hoje, que eu acho assim mais crítica de investimento em pesquisa, em ciência, é justamente a área da comunicação.